Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te saúdo nesta manhã especial que o Senhor preparou para você. Hoje quero te acompanhar em uma experiência transformadora. A oração da manhã que tem o poder de ativar milagres e liberar a vitória de Deus sobre sua vida. Sei que talvez você tenha acordado carregando sonhos adiados, necessidades urgentes ou situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Mas há algo poderoso que acontece quando começamos o dia declarando as promessas de Deus sobre nossa realidade. A palavra nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e esta manhã você vai aprender a usar essa autoridade espiritual. Se você precisa de um milagre financeiro, de cura, de restauração familiar ou de abertura de portas, esta oração do dia foi preparada especialmente para você. Permaneça comigo até o final, porque hoje você vai experimentar o que significa declarar com fé e ver o impossível se tornar possível. Escreva nos comentários: eu declaro meu milagre, para que juntos formemos uma atmosfera de fé poderosa. Prepare seu coração, pois quando colocamos Deus em primeiro lugar e declaramos suas promessas, o céu se move e a terra responde. Esta manhã será o marco de uma nova temporada em sua vida, onde você aprenderá a ser co-criador com Deus através do poder da declaração. Declarar nosso milagre não é apenas repetir palavras bonitas, mas é exercer a autoridade espiritual que Deus nos deu como seus filhos. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele começou com Pai Nosso que estás nos céus, estabelecendo nossa identidade como filhos do Altíssimo. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus disse uma das mais poderosas verdades sobre declaração. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esta não é uma promessa vazia, mas uma revelação sobre como o reino de Deus opera através da nossa fé expressa em palavras. Quando comece o dia com Deus, declarando seus milagres, você está alinhando sua boca com o coração do Pai. Ana, a mãe de Samuel, declarou seu milagre mesmo sendo estéril, e Deus honrou sua fé. A mulher samaritana declarou que Jesus era o Messias, e toda sua cidade foi transformada. Suas palavras têm poder criativo quando são fundamentadas na palavra de Deus e pronunciadas com fé genuína. A vitória de Deus se manifesta quando nossa declaração está alinhada com sua vontade revelada nas Escrituras. Davi enfrentou Golias não apenas com uma pedra, mas com uma declaração poderosa. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sua declaração de fé precedeu sua vitória física. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus ordena: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Meditar na palavra e declará-la constantemente é a chave para o sucesso e a vitória. A oração da manhã se torna um momento estratégico onde você declara sobre seu dia, sua família, seu trabalho, sua saúde, financeiro, o que Deus já disse sobre você. Não estamos tentando convencer Deus de algo, mas estamos concordando com Ele e ativando suas promessas através da nossa confissão de fé. Receber a vitória de Deus requer persistência na declaração, assim como a viúva insistente da parábola de Jesus. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos ensina sobre a importância de sempre orar e nunca desanimar. A vitória não sempre vem no primeiro dia, mas nossa declaração consistente cria uma atmosfera espiritual onde os milagres florescem. Quando colocamos Deus em primeiro lugar pela manhã,
declarando suas promessas antes mesmo de verificar o celular ou enfrentar as demandas do dia. Estamos estabelecendo uma base espiritual sólida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sua declaração matinal é sua fé sendo expressa em palavras audíveis, criando a substância espiritual necessária para que o invisível se torne visível. Gideão era o menor da sua família, mas quando Deus o chamou de varão valoroso, ele começou a agir conforme a declaração de Deus sobre sua vida. Hoje, você também vai declarar quem Deus diz que você é e o que Ele prometeu fazer através de você. Vamos orar. Senhor, nesta manhã abençoada, nos apresentamos diante do Teu trono de graça com corações cheios de expectativa e fé. Reconhecemos que Tu és o Deus dos milagres, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta oração do dia, declaramos que nenhuma situação é impossível para Ti, porque Tu és o Senhor, que abre caminhos onde não há caminho. Declaramos que esta manhã marca o início de uma nova temporada de milagres em nossas vidas. Cremos que Tuas promessas são sim e amém, e que tudo o que declaramos em acordo com Tua palavra se manifestará em nossa realidade. Senhor, ativamos nossa autoridade espiritual como filhos Teus e declaramos que somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Que nossa boca seja instrumento de bênção e que cada palavra pronunciada em fé seja semente de milagre plantada no solo fértil da Tua graça. Começamos este dia com Deus, sabendo que Tu vais adiante de nós preparando o caminho da vitória. Pai, declaramos cura completa sobre todo o corpo enfermo nesta manhã. Falamos vida sobre células, tecidos, órgãos e sistemas que precisam de restauração. Pelo poder do nome de Jesus, quebramos toda a maldição de enfermidade e declaramos que nossos corpos são templos do Espírito Santo, preservados em saúde perfeita. Comandamos que toda dor se retire, que toda inflamação seja curada, que todo resultado de exame seja favorável. Declaramos que caminhamos em saúde supernatural, porque Cristo levou nossas enfermidades na cruz. Senhor, Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras fomos sarados. Então declaramos cura física, emocional e mental para cada pessoa que precisa de um milagre de saúde. Que médicos sejam instrumentos em Tuas mãos e que tratamentos sejam eficazes além das expectativas humanas. Colocamos nossa confiança em Ti, o grande médico, e declaramos vitória sobre toda enfermidade neste dia. Senhor, declaramos prosperidade financeira e provisão abundante sobre nossas vidas e famílias. Tu és Jeová Jiré, nosso provedor, e Tua palavra promete que não faltará bem algum aos que andam retamente. Declaramos que portas de oportunidade se abrem, que contratos são assinados, que recursos fluem de direções inesperadas. Quebramos toda maldição de escassez e pobreza que tentou se estabelecer sobre nossas finanças. Declaramos que somos cabeça e não cauda, que emprestamos e não tomamos emprestado. Senhor, ativa Tua promessa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre nossos celeiros. Que nossas mãos sejam abençoadas no que tocarem e que todo empreendimento prospere conforme Tua vontade. Declaramos sabedoria para administrar recursos e generosidade para ser canal de bênção na vida de outros. Esta é nossa declaração de fé. Vivemos na abundância do reino dos céus. Pai misericordioso, declaramos restauração completa sobre todos os relacionamentos feridos e famílias divididas. Pelo poder do Teu amor, muros de separação são derrubados e pontes de reconciliação são construídas. Declaramos que mágoas do passado são curadas, que perdão flui como rio caudaloso,
que corações endurecidos são amolecidos pelo teu espírito. Senhor, onde há divórcio em andamento, declaramos restauração do casamento. Onde há filhos rebeldes, declaramos retorno ao lar paterno. Onde há irmãos brigados, declaramos abraços de paz. Tua palavra diz que tu és o Deus que ajunta o que estava disperso. Então declaramos reunião familiar ungida pelo céu. Que diálogos aconteçam, que telefonemas de reconciliação sejam feitos, que encontros providenciais tragam cura. Declaramos que nossas casas são estabelecidas sobre a rocha da Tua palavra e que o amor de Cristo reina em cada ambiente doméstico nesta manhã abençoada. Senhor dos exércitos, declaramos vitória sobre toda a batalha espiritual que estamos enfrentando. Pelo sangue de Jesus e pelo poder da Tua palavra, quebramos toda a cadeia do inimigo, anulamos todo o plano maligno, desfazemos toda a obra das trevas. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Vestimos toda a armadura de Deus e declaramos que estamos firmes contra as ciladas do diabo. Senhor, Teus anjos acampam ao redor dos que te temem e os livram de todo mal. Declaramos proteção angélica sobre nossos passos, nossas casas, nossos veículos, nossos locais de trabalho. Que toda emboscada espiritual seja desfeita e que caminhemos sempre na vitória que Cristo conquistou na cruz. Esta oração da manhã é nossa declaração de guerra contra as trevas e nossa proclamação de que pertencemos à luz. Pai, declaramos que portas de oportunidade se abrem sobrenaturalmente em nossas carreiras e ministérios. Tu és o que abre e ninguém fecha. Tu és o que fecha e ninguém abre. Declaramos que Tua favor nos precede em cada reunião, entrevista, apresentação e decisão importante. Senhor, que pessoas certas sejam colocadas em nosso caminho e que nós sejamos resposta de oração na vida de outros. Declaramos criatividade, inovação, excelência e unção especial sobre nossos projetos e empreendimentos. Que ideias milionárias sejam reveladas, que parcerias estratégicas sejam formadas, que recursos necessários sejam liberados no tempo certo. Declaramos que não somos dependentes de sistemas humanos, mas de Tua providência sobrenatural. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais nos é acrescentado conforme Tua promessa. Esta manhã, declaramos que nossos caminhos são prósperos, porque são dirigidos pelo Senhor. Senhor, declaramos que sonhos e visões que pareciam mortos são ressuscitados pelo poder da Tua palavra. Como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, nós profetizamos vida sobre projetos adiados, ministérios paralisados, relacionamentos que esfriaram. Declaramos que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito que montanhas são removidas. Senhor, reaviva o fogo do primeiro amor, restaura a paixão pelos sonhos que Tu plantaste em nossos corações. Declaramos que esta é a hora do cumprimento, que chegou o tempo favorável para que promessas antigas se manifestem em nossa realidade. Que sementes plantadas com lágrimas sejam colhidas com júbilo. Declaramos que nossos sonhos não são tardios, mas chegam no tempo perfeito de Deus. Esta oração do dia é nossa declaração de que cremos em milagres de ressurreição em todas as áreas de nossa vida. Pai de amor, declaramos que filhos pródigos retornam ao lar nesta temporada de milagres. Pelo poder da intercessão e da declaração de fé, quebramos toda a resistência do coração rebelde e proclamamos que Teu amor atrai de volta aqueles que se desviaram. Declaramos que drogas perdem o poder, que más companhias são removidas, que influências destrutivas são cortadas da vida de nossos filhos. Senhor, como o Pai esperou o Filho pródigo, nós esperamos com fé ativa, declarando retorno, arrependimento
e restauração. Que encontros providenciais aconteçam. Que pessoas certas falem as palavras certas no momento certo. Declaramos que nossas famílias são herança do Senhor e que todos os nossos filhos são ensinados pelo Senhor e grande é a paz deles. Esta manhã, quebrantamos toda maldição generacional e declaramos que nossa descendência servirá ao Senhor de geração em geração. Senhor, declaramos milagres criativos sobre situações que humanamente são impossíveis. Assim como tu criaste do nada pela tua palavra, declaramos que tu criastes novos órgãos, restauras membros, formas ossos, regeneras tecidos. Para ti não há limitação médica, científica ou natural. Declaramos que águas se transformam em vinho, que pães e peixes se multiplicam, que tempestades se acalmam à tua voz. Senhor, manifesta teu poder sobrenatural nesta geração, assim como fizeste nos tempos bíblicos. Declaramos que sinais, prodígios e maravilhas acompanham nossa declaração de fé, porque cremos que tu és o mesmo Deus de sempre. Que médicos fiquem perplexos com resultados que não conseguem explicar. Que exames revelem cura completa onde antes havia doença terminal. Começar o dia com Deus é começar o dia esperando o impossível se tornar possível através do poder da nossa declaração fundamentada na fé. Pai, declaramos que esta oração da manhã gera uma reação em cadeia de milagres que se espalha por nossa cidade, estado e nação. Assim como uma pequena pedra cria ondas em um lago, nossa declaração de fé gera ondas de transformação que alcançam vidas distantes. Declaramos que testemunhos surgem, que histórias impossíveis são contadas, que a glória de Deus é revelada através dos milagres que tu operas. Senhor, que nossa vida seja um milagre vivo que inspire outros a crer e declarar suas próprias vitórias. Que onde passarmos hoje, deixemos rastros de fé, esperança e amor. Declaramos que não somos apenas recipientes dos teus milagres, mas multiplicadores da tua glória. Esta manhã estabelecemos que nossa existência é um ato profético que declara que tu és bom, que tu és fiel e que tu ainda fazes maravilhas na terra. Colocamos Deus em primeiro lugar e declaramos que teu reino vem e tua vontade é feita na terra como é no céu. Senhor, declaramos que nossa mente é renovada pelo poder da tua palavra e que pensamentos de derrota são substituídos por pensamentos de vitória. Quebramos toda fortaleza mental que nos impedia de crer em milagres e declaramos que nossa mente está alinhada com a mente de Cristo. Que toda depressão seja curada, que toda ansiedade seja substituída pela tua paz, que todo medo seja expulso pelo perfeito amor. Declaramos clareza mental, memória restaurada, criatividade liberada e sabedoria sobrenatural. Senhor, que nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo e que nossa imaginação seja santificada para sonhar com os propósitos de Deus. Declaramos que temos a mente de Cristo e que somos guiados pelo Espírito da Verdade em toda compreensão. Esta oração do dia renova nosso entendimento e nos capacita a discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas neste dia abençoado. Pai misericordioso, declaramos libertação total de toda dependência química, emocional ou comportamental que tem nos mantido cativos. Pelo poder do nome de Jesus, quebramos toda cadeia de vício, toda compulsão destrutiva, todo hábito que nos impede de viver em liberdade plena. Declaramos que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, e que somos verdadeiramente livres porque Cristo nos libertou. Senhor, que a verdade da tua palavra nos liberte de toda mentira que o inimigo plantou em nossa mente. Declaramos vitória sobre álcool, drogas, pornografia, jogos, compras compulsivas e qualquer outra área onde perdemos o controle.
Que grupos de apoio sejam enviados, que tratamentos sejam eficazes, que força sobrenatural nos sustente em cada momento de tentação. Começar o dia com Deus é declarar nossa identidade como filhos livres e não escravos de nenhuma substância ou comportamento. Senhor dos Exércitos, declaramos que nossos advogados são ungidos com sabedoria celestial e que todo o processo judicial é conduzido por tua justiça. Que juízes sejam tocados pelo Espírito de Justiça, que documentos perdidos sejam encontrados, que testemunhas apareçam no momento certo. Declaramos que toda acusação falsa caia por terra e que a verdade seja estabelecida nos tribunais da terra. Senhor, Tu és nosso advogado maior e nossa causa está em Tuas mãos poderosas. Declaramos que nenhuma sentença contrária à Tua vontade prosperará e que saímos vitoriosos de toda batalha legal. Que recursos financeiros para custear processos sejam providenciados e que acordos favoráveis sejam alcançados. Declaramos que nossa inocência é provada, que nossa herança é restituída, que nossa honra é restaurada. Esta manhã colocamos toda a causa legal no altar e declaramos que Tua justiça prevalece sobre toda injustiça humana. Pai, declaramos que milagres de proteção nos envolvem como escudo em cada viagem e deslocamento. Que nossos veículos sejam preservados de acidentes, que nossos voos sejam seguros, que nossas estradas sejam livres de perigos. Declaramos que anjos do Senhor vão adiante, preparando caminhos seguros e que chegamos ao destino em paz. Senhor, que semáforos cooperem, que trânsito flua, que condições climáticas sejam favoráveis. Declaramos proteção contra assaltos, sequestros e toda forma de violência urbana. Que nossa presença onde chegamos seja como bênção e que encontros providenciais aconteçam durante nossas jornadas. Declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas beneficiários da Tua proteção sobrenatural. Esta oração da manhã ativa cobertura angélica sobre todos os nossos passos e estabelece escudo de proteção que nenhuma força terrena pode atravessar. Senhor, declaramos que nossa vida ministerial é coroada com unção fresca e poder sobrenatural para tocar vidas. Que nossas pregações sejam acompanhadas de sinais e maravilhas, que nossos aconselhamentos tragam cura profunda, que nossa intercessão mova montanhas. Declaramos que não dependemos de técnicas humanas, mas do poder do Espírito Santo que flui através de nós. Senhor, que pessoas sejam salvas, curadas, libertas e restauradas através do nosso ministério. Que recursos para expandir o reino sejam multiplicados e que parcerias ministeriais sejam estabelecidas por direção celestial. Declaramos que pregamos não apenas com palavras, mas com demonstração do poder de Deus. Que nossa vida seja evangelho vivo, que aponta para Jesus e que multidões sejam alcançadas com as boas novas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos usa como instrumentos poderosos para transformar gerações inteiras. Pai de amor, declaramos que estudantes em nossa família e comunidade são abençoados com inteligência sobrenatural e facilidade para aprender. Que memória seja expandida, que concentração seja aprimorada, que compreensão seja acelerada através da unção do conhecimento. Declaramos aprovação em concursos, sucesso em vestibulares, bolsas de estudos liberadas e oportunidades educacionais abertas. Senhor, que professores sejam sensíveis às necessidades de cada aluno e que ambientes de aprendizado sejam saudáveis e produtivos. Declaramos que bullying é impedido, que más influências são removidas, que amizades edificantes são formadas, que carreiras sejam direcionadas por propósito celestial e que cada estudante descubra os talentos que tu plantaste em seu interior. Esta oração do dia estabelece a atmosfera de sabedoria sobre cada sala de aula,
cada biblioteca, cada ambiente de estudo onde nossos filhos e jovens passam seu tempo. Senhor, declaramos que empreendedores em nossa comunidade de fé são visitados com ideias inovadoras que geram prosperidade e abençoam multidões. Que negócios sejam estabelecidos com fundamento ético e propósito Kingdom, que clientes sejam multiplicados, que lucros sejam santificados para a expansão do reino de Deus. Declaramos que sociedades comerciais são formadas sob princípios bíblicos e que concorrência desleal é impedida. Senhor, que crédito seja aprovado, que investidores apareçam, que mercados se abram para produtos e serviços oferecidos. Declaramos que nossos empreendimentos não são apenas para nosso sustento, mas para financiar a obra de Deus na terra. Que empréstimos sejam liberados com juros favoráveis e que burocracias sejam simplificadas. Começar o dia com Deus significa entregar nossos planos comerciais nas mãos daquele que é dono de todo o ouro e prata da terra. Pai, declaramos que casamentos em crise são restaurados pelo poder do teu amor incondicional. Que corações endurecidos pelo tempo sejam amolecidos pela tua graça. Que paixão seja reavivada, que compromisso seja renovado. Declaramos que documentos de divórcio são rasgados e que alianças são refeitas diante do teu altar. Senhor, onde há traição, declaramos perdão, onde há frieza, declaramos restauração da intimidade. Onde há discussões, declaramos paz e entendimento. Que conselheiros matrimoniais ungidos sejam enviados e que retiros de casais tragam restauração profunda. Declaramos que o que Deus ajuntou nenhum homem separa e que nossos casamentos são testemunho do amor entre Cristo e a Igreja. Que filhos vejam exemplos de amor verdadeiro e que lares sejam estabelecidos sobre a rocha da palavra de Deus. Esta manhã, colocamos todos os matrimônios sob a cobertura da graça restauradora. Senhor, declaramos que milagres de multiplicação acontecem em nossa despensa, em nossa conta bancária, em nosso tempo e em nossos recursos. Como multiplicaste pães e peixes, multiplica nosso salário, nossa comida, nossas oportunidades. Declaramos que pouco nas mãos de Deus se torna muito e que nossa oferta é multiplicada conforme nossa fé. Senhor, que contas sejam pagas mesmo quando a matemática não fecha, que alimento não falte mesmo quando a geladeira está vazia, que combustível seja suficiente mesmo quando o tanque está quase seco. Declaramos que vivemos pela economia do reino, onde a lógica humana não se aplica. Que ofertas inesperadas cheguem, que heranças sejam liberadas, que investimentos rendam acima da expectativa. Esta oração da manhã ativa a lei da multiplicação sobrenatural sobre tudo o que temos e tudo o que somos. Pai Celestial, declaramos que nossa comunicação é ungida com palavras que edificam, curam e abençoam todos que nos ouvem. Que nossa voz carregue autoridade espiritual para quebrar fortalezas e libertar cativos. Declaramos que não falamos apenas com sabedoria humana, mas com demonstração do poder do Espírito. Senhor, que entrevistas sejam favoráveis, que apresentações sejam impactantes, que conversas difíceis fluam com graça. Declaramos que nossa língua é a árvore da vida que produz frutos de esperança em corações desanimados. Que palavras proféticas sejam liberadas através de nossa boca e que decretos de vitória estabeleçam realidades celestiais na terra. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa boca torna-se instrumento de milagres e nossa voz ecoa a voz do próprio Deus. Esta oração do dia consagra nossos lábios para serem porta-vozes do reino em toda situação. Senhor, declaramos que nosso lar é estabelecido como embaixada do céu na terra, onde tua presença habita permanentemente.
Que cada cômodo seja consagrado pelo Teu Espírito e que anjos do Senhor montem guarda em nossa propriedade. Declaramos que nossa casa é lugar de refúgio para necessitados, de cura para feridos, de restauração para quebrantados. Que reuniões de oração aconteçam em nossa sala, que estudos bíblicos floresçam em nossa mesa, que a adoração se eleve de nosso lar. Senhor, que nossa vizinhança seja impactada pelo testemunho silencioso de uma família que vive os princípios do reino. Declaramos que conflitos são resolvidos, que comunicação é restaurada, que cada membro da família encontra seu propósito em Deus. Que nossa casa seja conhecida como lugar onde milagres acontecem e onde o nome de Jesus é exaltado acima de qualquer outro nome neste novo dia. Pai, declaramos que nossa saúde emocional é completamente restaurada e que traumas do passado perdem todo o poder sobre nosso presente. Que lembranças dolorosas sejam curadas pela Tua graça e que novos padrões de pensamento sejam estabelecidos em nossa mente. Declaramos liberdade de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e todo o distúrbio emocional que tentou nos dominar. Senhor, que terapeutas cristãos sejam enviados, que medicamentos sejam eficazes, que grupos de apoio ofereçam acolhimento genuíno. Declaramos que somos mais que vencedores sobre toda batalha mental e emocional. Que a alegria do Senhor seja nossa força, que paz de Deus guarde nosso coração e mente em Cristo Jesus. Começar o dia com Deus é declarar que nossa estabilidade emocional não depende de circunstâncias externas, mas da fidelidade inabalável do nosso Deus, que nos sustenta em toda situação. Senhor dos exércitos, declaramos que autoridades governamentais são tocadas pela sabedoria celestial para tomar decisões que beneficiem o povo e honrem o Teu nome. Que políticos sejam convertidos, que leis justas sejam aprovadas, que corrupção seja exposta e eliminada. Declaramos que nossa nação experimenta avivamento espiritual que transforma cultura, economia e estrutura social. Senhor, que líderes cristãos sejam levantados para posições de influência e que valores bíblicos sejam restaurados em instituições públicas. Declaramos que perseguição religiosa é impedida e que liberdade de culto é preservada. Que impostos sejam justos, que serviços públicos sejam eficientes, que segurança seja garantida para todos os cidadãos. Esta oração da manhã interfere na atmosfera espiritual sobre nossa cidade e nação, declarando que Jesus Cristo é Senhor sobre toda a autoridade terrena e que seu reino prevalece sobre reinos humanos. Pai de amor, declaramos que milagres acontecem em comunidades carentes e que recursos são enviados para suprir necessidades básicas de famílias em vulnerabilidade social. Que programas assistenciais sejam bem administrados, que doações cheguem aos destinatários corretos, que oportunidades de trabalho sejam criadas. Declaramos que crianças em situação de risco são protegidas e que famílias são restauradas pela intervenção sobrenatural. Senhor, que organizações não governamentais sejam sustentadas financeiramente e que voluntários sejam multiplicados. Declaramos que onde há fome, há provisão, onde há falta de moradia, há abrigo, onde há falta de educação, há escolas abertas. Que missionários sejam enviados para alcançar os esquecidos e que igrejas se tornem centros de transformação social. Colocar Deus em primeiro lugar significa estender nossas mãos para os menos favorecidos e declarar que nenhum filho de Deus será abandonado à própria sorte. Senhor, declaramos que nossa vida profissional é coroada com promoções, aumentos salariais e reconhecimento pelo trabalho bem feito.
que chefes sejam sensibilizados para valorizar nosso esforço e que colegas de trabalho se tornem aliados em vez de competidores. Declaramos que ambientes laborais tóxicos são transformados pela nossa presença e que conflitos interpessoais são resolvidos com sabedoria. Senhor, que ideias inovadoras sejam reconhecidas, que projetos sejam aprovados, que metas sejam superadas com excelência. Declaramos que não somos apenas funcionários, mas embaixadores do reino de Deus em nosso local de trabalho. Que nossa ética de trabalho seja testemunho do caráter de Cristo e que nossa competência seja reflexo da excelência celestial. Esta oração do dia estabelece atmosfera de favor sobre nossa carreira e declara que prosperamos em tudo que nossas mãos tocam. Pai, declaramos que sonhos proféticos e visões espirituais são liberados durante nosso tempo de descanso e que acordamos com direção clara para decisões importantes. Que nosso sono seja reparador, que insônia seja curada, que pesadelos sejam impedidos pelo sangue de Jesus. Declaramos que nossa mente subconsciente é renovada pela palavra de Deus enquanto dormimos e que revelações cheguem através de sonhos ungidos. Senhor, que anjos ministrem durante nossa vulnerabilidade noturna e que acordemos revigorados no espírito, alma e corpo. Declaramos que não somos atormentados por preocupações, mas descansamos na certeza de que Tu guardas nossa vida enquanto dormimos. Que madrugadas sejam tempos de intimidade contigo e que cada amanhecer traga renovação da Tua misericórdia. Começar o dia com Deus é fruto de uma vida que termina o dia anterior em Suas mãos amorosas. Senhor, declaramos que nossa posteridade é abençoada e que gerações futuras herdam não apenas bens materiais, mas principalmente uma herança espiritual sólida. Que nossos filhos e netos sejam estabelecidos na fé e que sirvam ao Senhor de todo o coração. Declaramos que maldições generacionais são quebradas e que bênçãos se multiplicam de geração em geração. Que valores cristãos sejam transmitidos através do nosso exemplo e que nossa família seja conhecida como linhagem temente a Deus. Senhor, que casamentos sejam arranjados no céu, que vocações ministeriais sejam despertadas, que negócios familiares prosperem conforme princípios bíblicos. Declaramos que nossa família não é apenas numerosa, mas influente para o reino de Deus. Esta oração da manhã planta sementes de bênção, que florescerão em árvores frondosas para abrigar gerações que ainda não nasceram, mas que são preciosas aos olhos do Senhor. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de encorajamento. Deixe seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida abundantemente.